Olá, boa tarde. Vamos então fazer mais uma reflexão e a gravação das leituras e também um bocadinho de conversa para percebermos melhor o contexto da liturgia deste domingo, que é o 21º domingo do tempo comum do ano B. Vamos começar com a nossa oração e hoje vamos rezar com São Francisco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo Paráclito para que ele possa inspirar as nossas ações e todas as nossas palavras, pensamentos, inteligência e vontade que caminhe para o vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Tu és santo, Senhor Deus único. Tu que fazes maravilhas, tu és forte, tu és grande, tu és altíssimo, tu és o Rei omnipotente, tu, Pai Santo, Rei do céu e da terra, tu és trino e uno, Senhor Deus dos deuses, tu és o bem, todo o bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro, tu és amor, caridade, tu és sabedoria, tu és humildade, tu és a paciência, tu és beleza, tu és mansidão, tu és segurança, tu és descanso, tu és gozo, tu és a nossa esperança e alegria, tu és justiça, tu és temperança, tu és toda a nossa riqueza e saciedade. Tu és beleza, tu és mansidão. Tu és protetor, tu és o nosso guarda e defensor. Tu és fortaleza, tu és consolação. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa fé. Tu és a nossa caridade, tu és a nossa doçura. Tu és a nossa vida eterna, o Senhor grande e admirável, o Deus omnipotente, o misericordioso Salvador. Santa Mãe Maria de Deus, Santa Mãe, Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a primeira leitura é extraída do livro de Josué, capítulo 24, versículos 1, 2, 15, 17 e 18. Nem sempre as leituras é os versículos seguidos, ou seja, do 1 ao 18, não. A Igreja extrai as partes mais importantes para dar sentido, para que a leitura não se torne tão longa e então tira algumas partes, mas que o contexto, para o contexto ser aquele, e não ser tão maçante, porque senão também a Assembleia chegava ao final da leitura já não se lembrava o que é que se tinha dito no início. Então vamos começar. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: Se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da terra da casa da escravidão. Foi Ele que diante de nossos olhos realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial que responde é o Salmo 33, que já vimos há 2 semanas a repetir o mesmo Salmo. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os ouvidos atentos aos seus rogos. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os do ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas os livra o Senhor. Guarda todos os seus ossos, nem um só será quebrado. A maldade leva o ímpio à morte. Os inimigos do justo serão castigados. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele se refugiam. Saboreai e vede como o Senhor é bom.
A segunda leitura, que continuamos com a Epístola aos Efésios, que há de continuar mais uma semana ainda. A semana seguinte, que vem do 22º domingo, também é a leitura aos Efésios, que é extraído do capítulo 5, versículo 21 ao 32. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo de água, pela palavra da vida, para a apresentar a si mesmo como Igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém de facto odiou jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois numa só carne. É grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. O Evangelho, concluímos o capítulo 6 de São João, e então é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Disse Jesus aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Como veem, é um domingo que temos um leque de leituras riquíssimo, com uma riqueza inesgotável. Vamos começar então pela primeira, que é para não nos demorarmos muito tempo, porque é longa a explicação e eu não quero alongar bastante. Então a primeira leitura fala-nos de Josué, do livro de Josué. O livro de Josué começa imediatamente assim que acaba o Pentateuco, os livros deuterocanónicos, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. O livro de Josué é um livro catequético, não é um livro histórico, não é um livro que pretende contar uma história, mas um livro catequético. E nós percebemos isto, por exemplo, pelos detalhes que nos são dados. Por exemplo, Josué fala-nos que a guerra foi vencida facilmente e que todos foram agregados numa fé. Quando à frente no livro dos Juízes, logo no livro seguinte, nós lemos que a guerra foi lenta e difícil, inacabada, nunca foi acabada. Enfim, o que aqui Josué se quer, de facto, sublinhar neste domingo é que também o povo de Israel, em consonância com o povo judaico, depois, a Jesus Cristo, optou por escolher Jesus. Este povo que tinha sido liberto do Egito, que tantas vezes caiu, tantas vezes danificou aquela aliança, que de facto é a grande catequese que Josué, no seu livro, nos quer contar, que é a aliança, a fidelidade, um Deus que está sempre diante do povo,
É isto que quero salientar. E a pergunta é posta de uma maneira muito, muito simples. Josué não vai ter muitos rodeios. Se não vos agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem quereis servir. Ou seja, não há aqui muitos... É a mim que creis ou não é a mim que creis? A mesma pergunta faz Jesus, depois mais à frente em São João. E vós, também quereis ir embora? Se quereis ir embora, ide já. Ou seja, não há aqui muito rodeio. Se queremos optar por este Deus, tem que ser uma opção livre. Não pode ser uma opção condicionada. Nós não podemos condicionar a nossa adesão a este Deus Pai, da mesma maneira ao Deus Filho e àquele que é o Espírito Santo, também, Paráclito, condicionados por algum favor que o Senhor nos faça ou queremos que Ele nos venha a fazer. Então é bom que nós escolhemos quem nós queremos servir. E às vezes nós que anunciamos de facto de alguma maneira a palavra, temos aqui um grande exemplo de Josué, que não diz belas palavras. Josué não usa aqui vocábulos interessantes e bonitos, mas anuncia o caminho para a aliança, para esta aliança feita com Deus. E que de facto este caminho se traça, hoje a nós cristãos, com o sinal de uma cruz. E às vezes nós queremos fazer este sinal da cruz com uma permanente, com folclore por cima. E depois pergunto-me até que ponto aquele é o caminho do cristianismo. Não sei. É uma questão que fica para nós e que a Igreja nos coloca neste 21º domingo. Depois o Salmo continua a responder, de facto, a este Senhor que se dá como alimento verdadeiramente dito, não alimento, uma metáfora, não um símbolo, mas que é algo que tem que se comer verdadeiramente. E diz que, de facto, nós devemos saborear e ver como o Senhor é bom. E diz-nos aqui o Salmo, no versículo 20 e 21, muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Guarda todos os seus ossos, nem um só será quebrado. Deus não nos promete uma vida de facilidades aqui na terra. Diz que vão haver complicações, mas que de facto todas as tribulações o Senhor nos há livrado. Depois temos a Epístola do Apóstolo São Paulo. Eu acho que na Epístola do Apóstolo São Paulo, desculpem lá, mas hoje tenho que me debruçar aqui um bocadinho nesta Epístola, porque tem aqui duas coisas interessantíssimas. A primeira é que Paulo fala na relação que nós cristãos devemos ter uns com os outros à luz do temor de Cristo. Ou seja, nós não devemos ser submissos uns aos outros à luz da humanidade, como à luz dos olhos da humanidade. Não. Quando Paulo diz ser submissos uns aos outros, Paulo começa lindamente a carta. No temor de Cristo. É preciso perceber o que é que nós estamos aqui a dizer. Então vamos lá começar aqui por partes. Como percebemos, continuamos a ler a parte moral, digamos, da carta aos Efésios, e perenética. Esta é a parte perenética da carta. O que quer dizer perenética? Perenética é a arte de pregar. Paulo está a pregar. Nesta parte, Paulo está a exortar. Está a pregar. Não está a recomendar nada. Ele está diretamente a pregar. Na carta aos Efésios. Nesta parte, Paulo lembra-nos, a nós crentes, a opção que nós fizemos no dia do nosso batismo. Começou lá atrás, há 3 sábados atrás, a lembrar-nos desta opção que nós fizemos no nosso batismo. O que nos obriga a viver, de facto, como homens novos. Não sei se lembram desta leitura de há 3 semanas. Estava em Efésios 4. Homens novos à imagem de Jesus. A vida deste homem novo, que deixou as trevas e escolheu a luz, deve traduzir-se em atitudes concretas. Não é só cristão porque acho que... Não, isto tem atitudes concretas. Tem uma adesão. Tem de facto renúncia. Por isso Paulo enumera, a dado passo da sua reflexão, um conjunto de normas de conduta, através das quais se deve manifestar a opção que o crente assumiu no dia do seu batismo. Porque nós às vezes esquecemos. Aliás, a semana passada, não sei se lembram, o que é que Paulo diz-nos? Embriagai-vos do Espírito Santo e não do vinho da luxúria. Ou seja, nós devemos viver num clima de oração, atentos. Peço desculpa. Peço desculpa que o telefone começou para aqui a tocar. Vamos continuar. Agora, nesta parte já da carta que nós estamos a ler, então percebemos que ele convida-nos a ser um homem novo, dá-nos normas de conduta para ser esse homem novo, no capítulo 4, já no versículo 5.
Paulo apresenta as normas que devem reger as relações familiares. De forma especial, Paulo vai falar aos deveres dos esposos. Mais à frente, no capítulo 6, irá falar nos deveres dos pais para com os filhos, dos novos para com os velhos, nós para com os padres. Bom, é muito importante. Paulo refere-se aos deveres dos esposos, seguramente porque Paulo vê na união entre o marido e a mulher, na união dos esposos, a união de Cristo com a sua Igreja. Trata-se de um dos temas mais importantes da teologia desenvolvida nesta carta aos Efésios. É muito importante, por isso vamos lá aqui algum tempo nesta carta, porque de facto o matrimónio é algo que foi banalizado, a Igreja é algo que foi banalizada, foi tirada a sacralidade tanto de um sacramento como do outro. Porque a Igreja é um sacramento. A Igreja em si é um sacramento de salvação. E o matrimónio é um sacramento também de salvação. E a sacralidade foi tirada de ambos. E então é bom a gente explicar um bocadinho o que é que São Paulo nos quer dizer. O nosso texto começa com um princípio geral que deve regular as relações entre os diversos membros da família cristã. Começa por dizer-nos sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. O ser submisso aqui, bom, esta palavra está muito mal conectada nos dias de hoje, na nossa mentalidade. Expressa aqui uma condição daquele que está permanentemente numa atitude de serviço simples e humilde. É isto que Paulo nos quer dizer. Sem deixar que a sua relação com o irmão seja dominada pelo orgulho ou marcada por atitudes de prepotência. Porque, de facto, quando a gente vê aqueles casamentos onde o marido mata a mulher, aquilo não é nada cristão. Não é isso que sequer Paulo está a dizer. Muito pelo contrário. É cautela com o que está a dizer a Sagrada Escritura. Porque nós depois deturpamos. A expressão no temor de Cristo acorda aos crentes que o Cristo do amor, do serviço, da partilha, é o exemplo, é o único modelo que nós, esposos, devemos ter sempre diante dos nossos olhos. Como Paulo recomendou aos Efésios, recomenda-os para nós. Depois Paulo dirige-se a vários membros da família, que é como eu estou a dizer mais à frente no capítulo 6. Propõe-lhes normas concretas de conduta. O texto que nos é proposto, contudo, apenas conservou parte, o texto desta semana conservou apenas uma parte que se refere à relação dos esposos um com o outro. Na continuação, Paulo falará também da conduta dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos senhores para com os escravos e dos escravos para com os senhores, em Efésios 6, 1 ao 9. Às mulheres, parece que aqui Paulo é um bocadinho severo com elas, mas nada disso, muito pelo contrário. Às mulheres, Paulo pede a submissão aos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo. Versículo 23. Esta afirmação, que à luz da nossa sensibilidade, dos esquemas mentais pseudo-modernos e com esta emancipação da mulher, parece discriminatório. Deve ser entendida no contexto sociocultural da época. Na época nós sabíamos que a mulher era um zero à esquerda. A mulher nem sequer contava para as estatísticas tão pouco. Aliás, e se nós formos ver, o Frei Pedro ainda tem muito esta ideia também de que mesmo hoje ainda não se abriu verdadeiramente a Igreja à mulher, ao sentido que as orações é tudo ao homem, é tudo para o homem e nada é para a mulher. Se calhar há aqui alguma coisa a pensar, mas eu creio que quando se fala em homem, fala-se em homem no sentido geral da humanidade. Bom, onde o homem aparece como uma referência suprema da organização do núcleo familiar. O homem, naquele tempo, era quem organizava o núcleo da família. De qualquer forma, a submissão que Paulo fala deve ser sempre entendida no sentido do amor e do serviço, não no sentido da escravidão. Não é isso que Paulo pede à mulher, que seja uma escrava, que esteja a lavar as cuecas do marido, as meias. Não é nada disso. E isto é uma deturpação da Sagrada Escritura. Ou não é isso que nos está a ser pedido, a ser submissos no temor de Cristo. E a coisa é diferente. Porque se a Igreja é submissa a Cristo, foi porque Cristo morreu por ela, porque Cristo foi-lhe uma grande prova de amor. Então a Igreja responde a este amor. É isto que Paulo diz à mulher, que responde ao amor do homem. É apenas então só isto. Porque os casamentos muitos eram comprados, muito eram organizados. Não havia nada desta história que há agora. Os casamentos eram feitos por amor. Isso era uma balela, digamos assim. E Paulo institui o amor no sacramento do matrimónio. Aos maridos, Paulo recomenda que amem as suas esposas, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, como diz no versículo 25. Não se trata de amor qualquer.
mas de um amor igual ao de Cristo pela sua comunidade, pela sua igreja, pelaquela instituição que ele próprio institui em si próprio. Isto é, um amor generoso, um amor total, que é capaz de ir até ao dom da própria vida. Para Paulo, portanto, o amor dos maridos pelas esposas deve ser um amor completamente despido de qualquer sinal de egoísmo, de prepotência, e deve ser, mais que tudo, um amor cheio de solicitude, um amor que está sempre pronto a responder à necessidade do casamento, da mulher, que se manifesta em atitudes de generosidade, atitudes de bondade, de serviço, que se faz no dom total à pessoa a quem se ama. De facto, se hoje os matrimónios fossem vividos na carta de São Paulo aos Efésios, com certeza os matrimónios eram muito mais felizes. Depois, também neste contexto, Paulo desenvolve a sua teologia da relação entre Cristo e a Igreja, para depois tirar daí as devidas consequências para a união dos esposos cristãos. Ou seja, Paulo aqui faz uma comparação. Paulo explica como Cristo amou a Igreja, é assim que também os esposos devem viver. É igualmente. Ou seja, aquilo que Deus Pai cria, que é esta organização do matrimónio, que Cristo eleva a sacramento no seu Evangelho, em Mateus, ele eleva esta organização a sacramento de Deus. Podemos dizer que é o primeiro sacramento, sendo o primeiro a ser criado, foi logo no Gênesis, lá atrás de tudo, este é o primeiro. Paulo dá sentido, Paulo preenche este sacramento com uma nova doutrina, à luz do temor de Cristo. Então, como Cristo santificou a Igreja, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, como diz no versículo 26, eu não sei se sabem, mas há aqui uma certa alusão ao batismo cristão, inspirado provavelmente nas cerimónias. Antigamente, quando as mulheres se iam casar, tomavam um banho primeiro, eram mergulhadas na água, um banho com flores, com cheiros, para se apresentarem diante do noivo, perfumadas. Também esta imagem que Paulo vai buscar. Como a Igreja foi mergulhada no batismo, também a mulher é mergulhada naquele batismo daquela água, chamam assim, para se apresentar perfumada ao esposo. Vejam bem a alusão que Paulo faz ao matrimónio cristão e ao sacrifício de Cristo pela sua Igreja. É lindíssimo perceber o que é o matrimónio cristão. E por isso a Igreja é tão vinculada ao respeito por esta instituição que é divina. Bom, esta instituição pela qual Cristo edifica a sua comunidade e a purifica de todo o pecado. O batismo é o momento em que Cristo oferece a vida plena à sua Igreja, em que a Igreja se compromete com Cristo numa comunidade de amor. A partir desse momento, Cristo e a Igreja formam um só corpo. Como Cristo e a Igreja formam um só corpo, como diz a carta, do mesmo modo, também o marido e a esposa, comprometidos numa comunidade de amor, formam um só corpo. Como está escrito no versículo 31, por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois numa só carne. A expressão aqui numa só carne não está a falar propriamente da sexualidade. Aqui esta expressão não alude à união carnal dos esposos, mas a toda a sua vida conjugal. Remete-nos, de facto, ao capítulo 6 do versículo do livro de São João, do Evangelho. Ou seja, quem me come passa a fazer comigo um só. É neste sentido de comunhão, no viver cotidiano de cada dia, nós somos uma só carne. Há um objetivo, há um amor apenas, há uma fonte deste amor, feita de um empenho cotidiano na vivência do amor, da fidelidade, da partilha. Esta união é feita de toda a existência do homem e da mulher. Este paralelismo estabelecido por Paulo entre a união de Cristo e da Igreja e o amor que une os esposos dá um significado especial, transcendente ao casamento cristão. A vocação dos esposos é anunciar e testemunhar com o seu amor e a sua união o amor de Cristo pela sua Igreja. Dito de outra forma, a união dos esposos cristãos deve ser aos olhos do mundo um sinal, um reflexo do mistério de amor que une Cristo e a Igreja. É por isso que nós temos que começar a valorizar cada vez mais o casamento cristão. Cada vez mais deve ser tido em conta que o matrimónio cristão é uma vocação.
Não, eu quero me casar. Eu sou vocacionado para me casar. Da mesma maneira que eu sou vocacionado para ser padre, eu também tenho que ser vocacionado para me casar. Não é porque eu me quero deitar com uma mulher e quero ter uma relação sexual. Porque isso não é ser vocacionado. Isso é ser atraído. Isso é ter desejos. Isso é outra história. Agora, a vocação é um chamado. É Deus chama-te a santificar-te através deste meio, que é o casamento. Por isso, quando dizem que o casamento acabou, de facto são aquelas pessoas que nunca tiveram vocação para o casamento. Porque uma vocação nunca acaba. Porque quem chama para a vocação é Deus. E Deus nunca para de nos chamar. É isto que nós temos de ter em conta, que São Paulo quer marcar precisamente no cristão. O casamento que Cristo disse lá no Evangelho de São Mateus, que é indissolúvel como era no início dos tempos, mas que por causa do coração duro do povo, Moisés permitiu que fosse negada ou dada a carta de divórcio à mulher. Cristo diz-nos que não, porque isso não há. Porque o casamento é uma vocação. Ora, se é uma vocação, chamado de Deus, Deus está constantemente a chamar à felicidade. Está constantemente a chamar à fidelidade. E é nisto que se deve viver, de facto, nesta liberdade de que é o casamento. Porque quem casa pensando que é uma prisão foi porque não casou bem. E não casou bem porque não foi chamado, porque antigamente eram feitos por arranjo. Não percebo. Os casamentos que eram feitos por arranjo duravam uma vida inteira. Os casamentos de agora que são feitos de amor ou paixões, ou não sei muito bem do que é feito aquilo, não durou nada. Algum problema aqui existe. De facto, é faltar Cristo nos casamentos. Estão a casar a 2 e não a 3. Bom, não vou continuar neste vídeo a falar da Igreja, porque depois queria falar da Igreja, mas depois gravarei um só para a Igreja, porque Paulo aqui diz que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela e quis santificá-la, purificando-a no batismo da água. E tornou a Igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. A Igreja é santa e imaculada. Por isso, parem com essa história de pensar que a Igreja é pecadora. O pecador somos nós, não a Igreja. Mas depois gravarei um vídeo só para isto, porque senão então isto nunca mais acabaria. Vamos então ao nosso Evangelho. São João, que termina o Evangelho, e que é um Evangelho escandaloso, podemos chamar-nos assim. É o Evangelho do escândalo para mim. Porque este Evangelho remete-nos aqui para um abandono. É o capítulo 6, o versículo 66. Remete-nos aqui: muitos o abandonaram. Cristo aqui experimenta o abandono humano. Como vai experimentar no Calvário, experimenta anteriormente aqui, em São João. Esta experiência do abandono, da rejeição ao caminho que ele tinha para propor, muitos abandonam. Mas vamos então ver aqui. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Que palavras são duras? É preciso nós mergulharmos agora neste sentido de que palavras são estas duras. Eu tenho-vos vindo a anunciar, e há 3 semanas que vos venho a dizer esta história. A mesma história vou voltar a repetir. Que o povo judeu tinha em mente que o que salvava era o maná. O maná prefigurava a lei. Ou seja, que só quem tivesse comido do maná, ou cresce naquela lei, é que era salvo. É que iria para o céu. E Jesus vem neste capítulo todo dizer-nos que não, ainda ninguém entrou no céu. Porque só viu o céu quem esteve no céu. E ele foi o único que desceu do céu. Quer dizer que ainda ninguém lá entrou. Ainda não teve lá ninguém. Isto quer dizer o quê? Que os céus estão fechados para a humanidade ainda. Que quem vai rebentar com as portas do céu é o próprio Cristo na sua ascensão. E isto aqui começa a fazer muita confusão àquele povo. Aquilo em Cafarnaum correu mal. Porque Jesus não moderou o seu discurso. Conforme aquilo, os seus interlocutores estavam, digamos, a ficar mais acesos com ele continuava mais aceso com eles também. Ele, jamais alguma, ele floreou ou tornou light o seu discurso. Aliás, como muitos padres vêm a fazê-lo. Torna light o discurso para agradar às pessoas. Mas não é isso que interessa. O que interessa, de facto, é dizer a verdade. E isto é que interessa. É isto que nós precisamos na Igreja. É da verdade, mais nada. E se nós viermos aqui atrás ao livro do Levítico, nós vamos ler aqui uma passagem que eu queria ler convosco. Então diz assim:
livro do Levítico. Ora, em Levítico, capítulo 17, versículo 10, se quiserem me acompanhar, ou depois irem procurar para lerem, eu vou-vos ler o que está escrito. Se qualquer homem da casa de Israel, ou qualquer estrangeiro, residente no meio deles, comer qualquer espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que come sangue, eliminá-lo-ei do seu povo, porque o sangue é a vida do corpo. Eu vos-lo concedo, a fim de vos servir de purificação sobre o altar, pois o sangue é que faz expiação, porque é vida. Por isso, disse aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, e o estrangeiro residente no meio de vós também não comerá sangue. Ora, e aqui apresenta-nos um Jesus que teve, durante o capítulo todo de São João, a dizer: quem não bebe o meu sangue, não permanece em mim. E quando anteriormente, nas leis da purificação, nos rituais judaicos, é-lhes dito como ordem que ninguém coma o sangue. Jesus diz que só quem o come é que permanece nele. E agora? Está aqui o escândalo armado. Aliás, isto não foi nada fácil para São João. E aliás, São João escreve este versículo. O nosso texto mostra-nos a reação negativa de muitos discípulos às propostas que Jesus faz. Mas nem todos os discípulos estão dispostos a identificar-se com Jesus, comer a sua carne e beber o seu sangue, e oferecer a sua vida como o dom de amor que deve ser partilhado com toda a humanidade. Temos de situar esta catequese de São João. Não podemos tirar o contexto dela. No contexto em que vivia na comunidade joanina, nos finais do século I, que é quando ele escreve o seu Evangelho, a comunidade cristã era discriminada e perseguida. Muitos discípulos afastavam-se e trilhavam outros caminhos, recusando-se a seguir Jesus no caminho do dom da vida. Muitos cristãos, confusos e perplexos, perguntavam: para ser cristão é preciso percorrer um caminho tão radical de tanta exigência? A proposta de Jesus será efetivamente um caminho de vida plena, um caminho de fracasso e de morte. Será? Estas questões são as questões que o catequista João vai tentar responder com todo o capítulo 6. E é por isso que é um capítulo de tanta guerra de palavras, uma guerra fria. A peripécia divide-se em duas partes. A primeira é do versículo 60 ao 66. Descreve um protesto de um grupo de discípulos. Que é os discípulos, vai ser identificado por os discípulos, que face às exigências de Jesus. A segunda, que é do 67 ao 69, representa a resposta dos 12 à proposta que Jesus faz. Estes dois grupos, os muitos discípulos da primeira parte e os 12 da segunda parte, representam duas atitudes distintas face a Jesus Cristo e às suas propostas, porque não é só aderir a Jesus. Temos que aderir a Jesus e às propostas dele. O que se passa às vezes é que muita gente só quer aderir a Jesus, mas as propostas não interessam muito bem. Bom, a proposta de Jesus é inadmissível, é excessiva para a força humana, como é patente no versículo 60. Eles não estão dispostos a renunciar aos seus próprios projetos de ambição, aos projetos de realização humana e a embarcar com Jesus no caminho do amor e da entrega. A fazer da própria vida um serviço, uma partilha com os irmãos. Este caminho, de facto, parece-lhes, além de demasiado exigente, um caminho ilógico. Ou seja, Jesus aqui, como São Paulo depois vai falar nas suas cartas, trilha um caminho de loucura e de escândalo. E ainda hoje este caminho devia de ser um caminho de loucura e de escândalo, não um caminho de comodismo e de facilidade. Às vezes eu pergunto muito bem onde é que está ali o caminho de Jesus trilhado em certas e determinadas mensagens. Mas pronto, não é isso que estamos aqui a discutir, mas sim o capítulo de São João. Enfim, confrontados com a realidade do caminho do reino, estes muitos discípulos não estão dispostos a arriscar. Na resposta à objeção destes discípulos, Jesus assegura-lhes que o caminho que propõe não é um caminho de fracasso e de morte. Como podem ler no discípulo, não é um caminho disso. Mas é um caminho destinado à glória, um caminho destinado à vida eterna, à subida do Filho do Homem, que após a morte na cruz, para reentrar no mundo de Deus, será prova provada de que a vida oferecida por amor conduz à vida em plenitude. Ou seja, só quem oferece a sua vida é que pode ganhar. Como São Francisco reza na sua oração: fazei de mim instrumento da vossa paz,
Só perdendo é que se ganha. E ele vai buscar isto a Jesus. Só perdendo a vida é que Jesus a ganhou. Estes discípulos não estão dispostos a acolher as propostas de Jesus. Porque raciocinam de acordo com uma lógica humana, a lógica da carne. Só o dom do Espírito, só no Espírito Santo, é que nós crentes podemos perceber a lógica de Jesus. E percebendo, quem sabe aderir à proposta de Jesus. Porque possibilitará aos crentes de perceber a lógica de Jesus, aderir à sua proposta, a seguir a Jesus nesse caminho de amor e doação que conduz à vida eterna. Só quem faz isto é o Espírito Santo, não é a carne. Por isso é que muitos de nós às vezes olhamos para a fé com os olhos da carne e não vamos entender nada, porque é um dom do Espírito Santo. Na realidade, estes discípulos que raciocinam segundo a lógica da carne seguem Jesus pelas razões erradas. Pela glória, pelo poder, pela fácil satisfação das necessidades materiais e, quem sabe, as mais básicas. Olha, nas igrejas protestantes é isto que nós vimos, a fogueira da oração para ter prosperidade, a fogueira da rosa vermelha para ter sorte, a fogueira da pomba azul para ter não sei o quê, enfim. Vamos buscar em Jesus o curandeiro, querem ter glórias, glórias, glórias e glórias. Esta não é, nem nunca pode ser a mensagem da Igreja Católica, porque nunca foi desde o início, desde os primeiros séculos do cristianismo. Hoje em dia entrou uma teologia que é chamada teologia da prosperidade ou da libertação dentro da Igreja, que está a contaminá-la com esta ideia, enfim, que em Deus nós só vamos ter facilidades. Eu não sei nem que isto está escrito, mas, bom, a sua adesão a Jesus é apenas exterior, a adesão destas pessoas que só procuram coisas superficiais. Jesus tem consciência clara desta realidade. Ele sabe que até onde os discípulos o vai trair e entregar nas mãos dos líderes judaicos, como ele menciona no versículo 64. De qualquer forma, Jesus encara a decisão dos discípulos com uma tranquilidade e serenidade que é desconfortante para nós leitores. Ele não força ninguém. Apenas apresenta a sua proposta. Digamos que é uma proposta radical e exigente. E espera que o discípulo faça a sua opção com toda a liberdade. Numa última análise, olhando bem para este primeiro grupo, a vida nova que Jesus propõe é um dom de Deus, oferecido a todos os homens. O termo deste movimento que o Pai convida o discípulo a fazer é o encontro com Jesus e a adesão ao seu projeto. Se o homem não está aberto à ação do Pai, à recusa dos dons de Deus, não pode integrar a comunidade destes discípulos e seguir Jesus. A primeira parte da cena termina com a retirada de muitos discípulos. O programa exposto por Jesus, que exige renúncia, que muita gente não quer, ainda as nossas igrejas não querem, às lógicas humanas de ambição, de realização pessoal, é recusado. Estes discípulos mostram-se absolutamente indisponíveis para percorrer o caminho de Jesus. Bom, e agora? Jesus volta-se para os outros, que é os 12. É o pequeno grupo, chamamos-lhe assim. Confirmada a deserção, não é, destes discípulos, Jesus pede ao grupo mais restrito dos, abre aspas, 12, fecha aspas, chamem-me assim, que façam a sua escolha. E a pergunta é muito clara. Remete-nos à primeira leitura de Josué. Também vós quereis ir embora? Josué perguntou. E vós? Quereis servir este Deus ou os outros deuses? Não há cá, não é floreado. Repete que Jesus não suaviza as suas exigências. Nem sequer atenua a dureza das suas palavras. Ele está disposto a correr o risco de ficar sem um discípulo. Eu acho que Jesus sabia perfeitamente, claro, está cheio da sabedoria divina, porque ele próprio é Deus na sua humanidade, mas Jesus faz as coisas de uma maneira que, humanamente olhando, este homem estava suspeito ao fracasso. Porque a perguntar desta maneira e a colocar o projeto desta maneira, bom, estava disposto a correr o risco de ficar sem um discípulo. Mas Jesus não está disposto a prescindir da radicalidade do seu projeto. E é isto que atrai. De facto, eu às vezes acho que a grande crise de vocações que existe na Igreja, porque existe, não podemos ser omissos a isso, não é? Essa realidade, passa muito por aqui. Porque deixou-se de ver em grande parte do clero a radicalidade de aderir a este projeto de Jesus Cristo. A radicalidade de ser padre. A radicalidade da vocação. Não é que não haja. Há, com certeza. Mas aquela visível que a gente via, porque a gente diz muito bem que só Deus sendo ao coração, mas nós não. E nós somos atraídos pela beleza.
e a beleza da vocação. E isto deixou de haver, da mesma maneira com o matrimónio, deixou de haver a beleza da vocação matrimonial. Passou a ser, sei lá, uma quimera sexual, uma quimera de atração, de desejos, de fantasias, que, pronto, enfim, quando começam a descer o botão da rosa cá para baixo, vão encontrar os espinhos, e se calhar não estavam preparados para isso. Mas, enfim, não é uma questão de teimosia, ou de não querer dar o braço a torcer, mas Jesus está seguro que o caminho que ele propõe, o caminho do amor, do serviço e da partilha e da entrega, é o único caminho onde é possível chegar à vida plena. Por isso, ele não pode mudar uma vírgula ao seu discurso e à sua proposta. O caminho para a vida em plenitude já foi claramente exposto por Jesus. Resta agora aos discípulos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Confrontados com esta opção fundamental, os 12 definem claramente o caminho que querem percorrer. Eles aceitam a proposta de Jesus. Aceitam segui-lo. Segui-lo como? Segui-lo no seu caminho, que é o próprio, que é o caminho do amor, da entrega, da doação. Quem responde em nome do grupo, como é costume, não é? É Simão Pedro. E Simão Pedro usa a resposta plural. Para quem iremos nós, Senhor? A quem iremos nós? Nós. Pedro assume a liderança, não é? A liderança do príncipe dos apóstolos. E responde, tu das palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Esta é a profissão de fé da Igreja. É isto que a Igreja tem que anunciar. É isto que a Igreja anuncia, é chamada a anunciar na nova evangelização que o Santo Padre Bento XVI nos vem chamando a esta realidade, a anunciar Jesus Cristo nesta radicalidade do Santo de Deus. A comunidade dos 12 reconhece pela voz de Pedro que só no caminho proposto por Jesus encontra a vida definitiva. Os outros caminhos só geram uma vida efêmera. Efêmera, para quem não sabe, efêmera é uma coisa passageira que vai passar. Uma vida efêmera e parcial. E com frequência conduzem à escravidão e à morte. E falo muitas vezes nos caminhos mais fáceis. Os caminhos mais fáceis, não é? É que nós sabemos bem que caminhos são esses. Bom, é porque reconhecem em Jesus, a comunidade, o único caminho válido para chegar à vida eterna. Que a comunidade dos 12 adere ao que ele propõe e por isso diz, cremos ao que Jesus propõe, então nós cremos, e há fé que aderem diretamente a Jesus. Porque uma coisa é crer, outra coisa é ter fé. Eu tenho fé em Jesus. E como tenho fé em Jesus, creio no que Jesus me disse. Por isso nós, quando vamos à igreja, temos fé em Deus, e então professamos a nossa fé, e então dizemos, creio. E o crer obriga a consequências, as consequências do homem novo. Não é? Bom. Então vou concluir, não me vou alongar muito mais, que já vai aqui, nunca mais acaba. Os muitos discípulos que se fala neste texto, que nos é proposto, não tiveram a coragem para aceitar a proposta de Jesus, amarrados aos seus sonhos de riqueza fácil, de ambição, de poder. Enfim, estes discípulos são aqueles que não estavam dispostos a trilhar o caminho da doação, o caminho do cristianismo. Este grupo representa esses discípulos de Jesus demasiado comprometidos com os valores deste mundo. Às vezes não vamos nós também estar demasiado comprometidos com os valores deste mundo, abdicando até de anunciar as palavras duras do Evangelho, que são palavras de vida eterna. É bom, se calhar, nós termos algum cuidado com aquilo que andamos a anunciar ou com aquilo que andamos a fazer. Enfim, porque em diversos graus todos nós sentimos por vezes a tentação de atenuar a radicalidade da proposta de Jesus e de construir a nossa vida com valores mais condizentes que com uma visão light da existência. É preciso estarmos continuamente numa atitude de vigilância sobre os valores que norteiam para que não corramos o risco de virar as costas ao próprio Jesus Cristo. É preciso nós percebermos que a opção pelo seguimento de Jesus precisa de ser constantemente renovada e constantemente vigiada, a fim de que o nível de coerência e de exigência se mantenha. Porque depois nós vemos que nós queremos, mas não somos coerentes com aquilo que queremos. E depois até manchamos o nome da Igreja Santa e Imaculada. Muitas vezes tentamos suavizar as exigências do Evangelho a fim de que ele seja mais facilmente aceito pelos homens do nosso tempo. Mas não é isso que nos é pedido, sem dúvida nenhuma. Temos de ter cuidado para não desvirtuarmos a proposta de Jesus, para não despojarmos o Evangelho daquilo que ele tem de verdadeiramente transformador,
que é a radicalidade do Evangelho, a radicalidade da cruz. E é na serenidade com que Jesus encara o não, nós também temos que encarar o não. Porque Deus respeita o respeito de Deus pelas decisões mesmo erradas do homem, pelas dificuldades que o homem sente em comprometer-se pelos caminhos diferentes, e o homem escolhe seguir. O nosso Deus é um Deus que respeita o homem e que o trata como adulto. Também nós devíamos às vezes fazer o mesmo na igreja, quando estamos a evangelizar, ou em algum serviço de apostolado. Não desvirtuar a radicalidade da igreja, do catolicismo, para a pessoa aderir. Não é por aí. É dizer, tu estás mal, mas nós temos um caminho para ti, que é o caminho de Jesus Cristo. Vai-te implicar renunciares a isto, aquilo, a quatro. Estás disposto? Porque a fé tem que ser livre, tem que ser uma adesão. Não pode ser um encantamento. Porque o encantamento é o mesmo que acontece com o marido e com a esposa. Se eles vão para o encantamento, aquilo chega a uma altura que cai tudo. A gravidade começa a fazer cair. E então o encantamento desaparece. Não pode ser só por encantamento. Claro que há uma beleza que nos atrai em tudo isto. E a beleza que seja sempre, unicamente e somente Jesus Cristo. Porque é nele que nós somos salvos. Vamos então concluir. Esta semana não há ainda reunião. Esta semana que calha dia 25, não há reunião, mas haverá reunião dia 1 de setembro. 1 de setembro há reunião às 4 horas, está bem? Volto a repetir, 1 de setembro há reunião entre as 4, 4 e um quarto, há reunião para concluirmos São João. Vamos então fazer a nossa oração, que eu marquei aqui, algo para fazer convosco, no nível de oração. Eu tinha marcado aqui, só um bocadinho, desculpem lá, que eu marco aqui tanta coisa. Senhor Jesus Cristo, as tuas propostas nem sempre fazem sentido à luz dos valores que governam o nosso século XXI. Mas nós estamos seguros de que o caminho que tu nos indicas é o caminho que leva à vida eterna. Queremos escutar as tuas palavras, identificar-nos contigo, viver de acordo com os valores que nos propões, percorrer contigo esse caminho do amor e da atuação que conduz à vida eterna. E, Senhor, envia sobre nós o teu Espírito Santo, o Paráclito, para que nós possamos professar, juntamente com o Santo Padre, o nosso Pedro, aquele que é a rocha da Igreja, sobre o qual a Igreja está sustentada, que a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor, se tu és o Santo de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.